Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estamos aqui no penúltimo capítulo do livro Como Estudar a Bíblia. Neste capítulo vamos refletir sobre textos difíceis de interpretação. Primeiro subtópico, conceituação do problema. Apresenta-se na Bíblia dificuldades para a interpretação de algumas passagens. Na maior parte das vezes, essas discrepâncias são aparentes e devidas às falhas humanas. Por outro lado, deve-se ter em consideração que a criatura humana é finita e fraca e que Deus é infinito e sábio. Logo, nunca poderemos alcançar os desígnios de Deus em sua plenitude. Por isso, Paulo exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11 e o versículo 33 a 36. Algumas passagens requerem interpretação profunda e, ao que parece, nem sempre se consegue esgotar o assunto. Cremos ser a vontade de Deus que isso aconteça. Citamos abaixo algumas dessas dificuldades, dando ideias sobre alternativas de interpretação para o conhecimento de todos nós. Os 7 dias da criação. Muitos se tem discutido sobre o significado exato da palavra dia no início do Gênesis. Para muitos, os dias da criação são longos períodos que, inclusive, devem coincidir com as eras geológicas, de acordo com o Gênesis 1, versículo 1 ao 31. Outros interpretam esses dias como períodos de 24 horas. Essa incerteza em nada afeta a veracidade da palavra de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, independente de que interpretação se faça. A Bíblia resume a criação nestas simples palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Realmente, a palavra dia na Bíblia aparece com vários sentidos. Por exemplo, em Gênesis 2, verso 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui a palavra dia aparece e parece compreender o período de toda a criação, isto é, os 6 dias. Os que advogam a palavra dia como significando ao longo de períodos, afirmam que até o 3º dia não existia o sol e lua para reger o tempo, definindo o dia e a noite à semelhança de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3. Os que afirmam os dias da criação compreendendo um período de 24 horas apegam-se ao Êxodo 20, versículo 11. Moisés teria referido a dias de 24 horas, aplicando-os à criação. Em muitas outras referências bíblicas, a palavra dia tem significados diferentes, o que dificulta a compreensão exata do assunto. Pedro leva isto mais longe quando diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro 3, verso 8. Deus, pela sua palavra, poderia ter feito todas as coisas num só momento, ou num só dia, mas para ele
tempo não é impedimento. O longo dia de Josué. Josué, filho de Num, chamado também de Oséias, fora designado por Deus para sucessor de Moisés. Para isso, foi revestido da graça e do poder de Deus, Êxodo 33, versículo 1 e Números 13, versículo 8, Deuteronômios capítulo 31, versículo 14 e 23, capítulo 34, verso 9 e Josué capítulo 1, versículo 1. Tendo assumido o comando dos exércitos de Israel, obteve vitórias extraordinárias e Deus fez maravilhas por seu intermédio. Dos muitos milagres que Deus realizou pelo período em que Josué foi juiz, a Bíblia registra vários, como por exemplo a travessia do Rio Jordão pelo povo em época de cheia, tendo as águas que vinham de cima parado em montão de modo milagroso. A destruição de Jericó, cujos muros ruíram, sem que houvesse a intervenção do exército de Israel, sem que houvesse sequer a explosão de uma bomba. Josué capítulo 6, versículo 1 e 27. Porém, o milagre mais extraordinário registrado pela Bíblia e realizado por Deus nesse período foi quando Deus ouviu a oração de Josué e fez o sol e a lua pararem, tornando aquele dia mais longo a fim do que o povo pudesse vingar-se de seus inimigos. Muitos querem discutir o assunto a partir da maneira como o milagre está escrito, dizendo: não havia necessidade do sol e a lua deterem-se, bastaria a terra diminuir ou parar seu movimento de rotação. Tal argumento não tem sentido, pois a Bíblia utiliza-se da linguagem usual e comum. É usual dizer-se que o sol é que se movimenta, aparece e desaparece no horizonte até o dia de hoje. Está cientificamente comprovado a falta de um dia de 24 horas no calendário terreno, sem saber explicar o motivo. Para Deus, nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Jonas no ventre do peixe. Jonas, profeta de Deus, foi chamado a profetizar contra os habitantes da cidade de Nínive, devido à corrupção moral e espiritual reinante naquela cidade. Inicialmente, temeu as consequências da missão e resolveu fugir da presença da direção de Deus. Quando viajava para Tarsis, já em alto mar, sobreveio uma tempestade de tal magnitude que grande parte da carga do navio teve que ser lançada ao mar e como a tormenta não cessava, Jonas reconheceu que a causa era a sua desobediência e pediu que lançasse no mar. A Bíblia narra que Deus preparou um grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Algumas traduções da Bíblia traduzem por baleia, ao invés de grande peixe. Alguns intérpretes, baseando-se na tradução por baleia, dizem que este cetáceo não teria capacidade de engolir um homem, devido à forma de sua garganta. Sobre a possibilidade de Jonas ter se mantido vivo e consciente no ventre de um peixe durante 72 horas, a explicação mais plausível é que foi um milagre, e milagre não pode ter explicação nenhuma, pois, do contrário, deixaria de ser um milagre. Sobre a veracidade dessa história, encontramos a referência que a ela Jesus fez referência em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. Se não fosse verídica, o Senhor não a teria citado. Muitas outras narrativas bíblicas merecem prudência, humildade e reverência na sua interpretação, para não se cometerem erros nem tirarem conclusões precipitadas.
É bom reafirmar que a Bíblia não é um livro de ciência, é a palavra de Deus, a revelação do Criador para a humanidade. Foi inspirada pelo Espírito Santo e a sua mensagem é corretamente perfeita. Dificuldades com referências e lugares. Dificuldades com referência a lugares. Desculpe o meu erro. Alguns acidentes geográficos ou cidades são encontradas na Bíblia com mais de um nome. Isto dificulta o entendimento, porém é explicável pela influência da língua e do dialeto dos povos vizinhos sobre a influência escrita pelos escritores canônicos. Em Gênesis 31:47, um montão de pedras que serviu de testemunho para o pacto entre Labão e Jacó, como era costume da época, recebeu dois nomes diferentes. Labão chamou de Jegar-Saaduta, e Jacó chamou de Gileade. Labão falava arameu, Jacó falava hebraico. Daí está a diferença. O nome Hermon é chamado de Sirion pelos sidônios, e de Senir pelos amorreus, e de Sion em Deuteronômio 4, verso 48. Em 1 de Crônicas 5, verso 23 e Cantares 4, verso 8, o termo Hermon refere-se a diferentes picos da mesma montanha. Laís ou Lessem, em Josué, capítulo 19, versículo 47, é Dan. E de 1 livro dos Reis 12, 29, Mispá. De 1 Samuel 7, versículo 11, é o mesmo Mispe, de 1 Samuel 22, versículo 3. O nome do Mar Morto não é registrado nas Escrituras, é chamado de Mar de Sal, em Gênesis 14, verso 3. Mar Salgado, em Números 34, verso 7. Mar de Campina, em Deuteronômio 4, verso 49, Josué 3, verso 16, e de Mar Oriental, em Joel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20, e Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Jerusalém é designada por Ariel, em Isaías 29, versículo 1 e 2. Babilônia é intitulada de Sesaque, em Jeremias 25, versículo 26. O lago de Genezaré também é conhecido nas Escrituras como Mar de Quinerete, Mar de Tiberíade, Mar da Galileia, em Mateus capítulo 4, versículo 18, João 21, versículo 1. Dificuldades com nomes de pessoas. Encontramos às vezes na Bíblia uma mesma pessoa designada com nomes diferentes. Alguns desses nomes não passam de títulos nobres. Dodamim, em Gênesis 10, verso 4, é o mesmo Rodanim, em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Jó, filho de Sacar, em Gênesis, capítulo 46, versículo 13, é chamado de Jazube, em Número, capítulo 26, versículo 23 e 24. Deuel, em Números 1, versículo 14, é o mesmo Reuel, em Números 2, versículo 14. Oséias, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 44, é o mesmo Josué em Deuteronômio 34, versículo 9 e em outras passagens. Azarias, de 2º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 1, é o mesmo Uzias, de 2º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13 e de 2º Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Jeoacás, filho de Josias, em 2º Reis, capítulo 23, 30 e 31, é Joanã, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15, e Salum, em Jeremias 22, verso 11. Reuel, sogro de Moisés, em Êxodo 2, versículo 16, é o mesmo Jetro, em Gênesis, capítulo 4, versículo 18,
e Oreb em Juízes, capítulo 4, versículo 11. Ives, filho de Saul, em 1 Samuel 14, 49, é chamado de Abinadab, em 1 Samuel capítulo 31, versículo 2, primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Quileabe, filho de Davi, em 2 Samuel capítulo 3, verso 3, é chamado de Daniel, em 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1. Mateus, apóstolo de Jesus, Mateus capítulo 9, verso 9, também é chamado de Levi, em Lucas capítulo 5, versículo 27 e 29. Lebeu, o Tadeu de Mateus capítulo 10, versículo 3, é também o Judas, filho de ou irmão de Tiago, em Lucas capítulo 6, versículo 16. Silvano, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, e 1 de Pedro 5, verso 12, é o mesmo Silas, de capítulo 15, verso 22 de Atos. Herodes, filho de César, é o faraó, e faraó são títulos nobres de muitos homens na Bíblia Sagrada. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, abençoe a tua vida até o próximo livro ou até o próximo capítulo, que será bem mais resumido. Estaremos falando apenas das regras primárias de hermenêutica.